Olá, como vai? Seja bem-vindo, bem-vinda à nossa aula de língua portuguesa de hoje, nossa aula de produção textual. E na aula de hoje nós vamos debater um tema. Na verdade, eu trouxe um artigo de opinião do Dr. Drauzio Varela. Provavelmente você já deve ter ouvido falar nele, não é? E esse tema tão atual, né, que é justamente uma questão que me incomoda. Não sei se incomoda você também. Já percebeu que tem muita gente que anda sem máscara por aí? Tá? Será que as pessoas estão pensando que o vírus acabou? Ou né, que já está tudo bem? Afinal de contas, qual é dessas pessoas sem máscara? Nessa aula de hoje, nós vamos ver a opinião do Dr. Drauzio Varela, né, um grande sábio nesse assunto, expressar a opinião dele. Então vamos ao texto. Então, assim, como os outros textos, esse daqui foi retirado do jornal Folha de São Paulo, a coluna para assinantes, né? E aqui a coluna do Dr. Drauzio Varela. O tema é o coronavírus, lembrando que sempre que aparecer o nome vai aparecer aqui um link, que a gente chama isso de hipertexto, né? No texto original, essas palavras elas vêm em destaque, quando a gente clica ela vai, né, para um texto específico, a gente chama isso de hipertexto. Então, o título do texto, o artigo de opinião do Dr. Drauzio Varela, publicado em 4 de julho de 2020, né? Já faz mais de um mês, é: qual é a dessas pessoas que andam sem máscara pelas cidades? Vejam que essa expressão aqui, é uma expressão bem informal, né? Bem coloquial. Qual é como se fosse assim, o que que acontece, né? O porquê, né? O que que, enfim, o que que essas pessoas têm na cabeça? E aí, o subtítulo dele, ele traz aqui duas possibilidades, duas teses, né? É porque não acreditam em vírus, seres minúsculos que os olhos não enxergam? Né? Aqui seria uma tese, né? Provavelmente será que é porque essas pessoas não acreditam nos vírus? Que é justamente alguma coisa que não é enxergada? Então vamos lá, vamos ver aqui os dois parágrafos da introdução. Ele diz assim: dizem que Deus limitou a inteligência dos homens para que não invadissem seus domínios. Né? Beleza. Por que diabos não estabeleceu limites também para a ignorância? Por que diabos, né? Aqui essa também é essa expressão bem informal, do jeito dele, não é? Quais são os limites da ignorância? É revoltante ver tanta gente sem máscara pelas cidades. Qual é a dessas pessoas? Não sabem que há uma pandemia? É porque não acreditam em vírus, seres minúsculos que os olhos não enxergam? Então, olha só, na introdução desse texto, ele começa, né, com uma frase falando, né, que Deus supostamente limitou a inteligência dos homens para que a dele mesmo não fosse superada, né? E ele faz esse primeiro questionamento: por que é que então, veja que o uso da palavra diabos aí não está falando diabos, o ser espiritual, coisa desse tipo, nada a ver. É uma força de expressão também, né? Mas afinal de contas, por que Deus não estabeleceu limites para a ignorância? A ignorância não tem limite. Veja que aqui ele já se posiciona, não é? E aí ele vai dizer a tese dele: olha só, é revoltante ver tanta gente sem máscara pelas cidades. E aí ele termina essa introdução dele fazendo questionamentos. Qual é dessas pessoas? Por que essas pessoas fazem isso? Não sabem que há uma pandemia? Será que é porque essas pessoas não estão acreditando em vírus, né? Seres minúsculos que os olhos não enxergam? Afinal de contas, o que está acontecendo com essas pessoas, né? Então aqui a introdução dele. Vamos então para os parágrafos de desenvolvimento. Andar sem máscara no meio dos outros revolta as pessoas de bom senso. Fato. Pelas seguintes razões. Então ele vai dizer aqui algumas razões por que andar sem máscara revolta as pessoas que têm bom senso. Primeiro, em 50 anos de medicina, vi chegarem diversas pandemias, mas nenhuma em que o micro-organismo provocasse tal variedade de apresentações clínicas. Até 40% dos infectados permanecem sem desconfiar que carregam o vírus. Entre os demais, o quadro vai da tal gripezinha oligossomática a uma doença grave que evolui com insuficiência respiratória, intubação, ventilação mecânica e eventualmente morte. Segunda razão. Neste cenário, prezado leitor, você considera a obrigatoriedade da máscara um desrespeito à sua liberdade? Olha, ele faz esse questionamento. Então, ter que obrigar a usar máscara, será que isso é um desrespeito à sua liberdade? É mesmo? Veja o tom de, né, que ele está bem inquieto com esse problema, né?
Medidas sanitárias que proíbem esvaziar os intestinos nas ruas também devem ser revogadas. Olha aí, né? Você reivindicaria no prédio em que mora o direito de urinar no elevador? Olha aí, ele bota o leitor contra a parede, né? Com esses questionamentos dele aqui. Não é isso? 3. Embora a mortalidade seja mais alta entre os que fazem parte dos chamados grupos de risco, mais de 60 anos, pressão alta, diabetes, obesidade, também morrem jovens saudáveis, com peso corpóreo na faixa da normalidade. Você, de certo, acha que isso acontece com os outros, né? Esse era o argumento dele. 4. Você é defensor convicto do isolamento vertical, em que crianças voltam para a escola e os jovens podem se expor à vontade, desde que os demais velhos fiquem em casa? Que ideia brilhante, incrível. Olha só, o tom de crítica, né? Aí o sarcasmo. Incrível como a Alemanha, a França, a Itália, a Noruega e a Nova Zelândia não pensaram nisso. Não seria porque jovens e crianças e jovens podem ter irmãos obesos, pais e avós? Por isso de manter essas pessoas isoladas, né? Quinto argumento. Quem sabe você é um daqueles iluminados que diz, e daí? Se eu pegar o vírus, o problema é meu. Não é apenas seu. Mesmo se você tiver a sorte de ficar assintomático, ou seja, sem nenhum sintoma, você garante que não será o transmissor ambulante que levará sofrimento e morte aos mais vulneráveis? Você tem essa certeza que não vai levar, né, sofrimento, morte? Olha que argumento, né? 6. Se por acaso você for daquelas pessoas meio azaradas que pegam vírus e acabam nos hospitais, quem vai arcar com as despesas? É sua família? Uhum. É o SUS? É o plano de saúde? Em qualquer caso, cairá nas costas de alguém a conta da sua irresponsabilidade. Olha aí, né? Desculpe, mas não lhe incomoda pegar o vírus por um capricho pessoal e expor ao contágio seus familiares, os amigos, os profissionais de saúde que vão atender no hospital um egocêntrico como você? Olha aí. Quando a pandemia chegou, já sabíamos que havia 4 medidas de prevenção com eficácia comprovada nos países que nos antecederam: testagem, isolamento social, higiene nas mãos e uso de máscaras. É evidente que caberia ao Ministério da Saúde a coordenação de um esforço nacional, em conjunto com os governadores e prefeitos, para acompanhar a disseminação da doença, equipar e preparar o SUS da melhor forma possível e orientar a população para impedir a falência dos serviços de saúde. Aqui que está a responsabilidade, né, dos mais altos. Nessa hora crucial, no momento, não dispunhamos de testes para identificar os infectados e os que haviam adquirido o vírus no contato com eles para que pudéssemos isolá-los de modo a interromper a transmissão em cadeia. Para complicar, a autoridade máxima da República concluiu por conta própria que a fome seria mais mortal que o coronavírus. Condenou ruas de peito, alguma coisa, né? Você cortou aí, desculpa. Ruas de peito aberto, promoveu aglomerações políticas, eximiu-se de qualquer responsabilidade em relação às mortes, adotou a cloroquina como uma arma de combate e faz questão de exibir o rosto sem máscara. Ao ultrapassarmos 60 mil mortes, lembrando que esse texto aqui, pessoal, é de julho. Hoje, em agosto, dia 17, nós já temos mais de 106 mil mortes. Ao ultrapassarmos 60 mil mortes, está evidente que a volta das aglomerações promove o colapso do sistema de saúde e aumenta o número de óbitos de forma tão direta que várias cidades têm sido forçadas a decretar a volta do confinamento, mesmo depois da abertura do comércio. Não é o isolamento social, e sim o coronavírus o causador da crise que fará o PIB brasileiro regredir a níveis de uma década atrás. Em pleno surto, imaginar que a população irá às compras para ativar a economia é um pensamento mágico, é irreal. Há poucos dias, ao som de um sanfoneiro aprendiz, com a emoção de quem lê um extrato bancário, o presidente manifestou pela primeira vez solidariedade às famílias dos que perderam a vida, antes tarde. E aqui, né, é assinado por ele, Dr. Drauzio Varella, que ele é um médico cancerologista e autor de A Estação Carandiru, um livro que ele escreveu. Pois bem, juntamente com essa videoaula, em que esse texto foi lido, foi discutido, eu vou mandar esse PDF para você ler. E a atividade é a seguinte: qual daqueles argumentos, deixa eu ver aqui quantos argumentos ao todo, que ele até numerou, né? Vejamos só aqui. 7.
né? Sete argumentos aqui são apresentados. Então, voltando, você vai responder: qual dos 7 argumentos apresentados pelo Dr. Drauzio Varela no artigo você acha o mais forte, o mais impactante? E por quê você acha? Você vai responder isso em forma de comentário aqui nessa aula, tudo bem? Então é isso por hoje, até a próxima. Tchau, tchau!